Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal aqui do YouTube do Hospital Checkup. Eu sou o Dr. Anfremon Amazonas, coordenador da nossa UTI aqui do hospital. E vim hoje aqui falar para vocês da nossa análise de desempenho da UTI nesse primeiro semestre de 2025. A ideia é mostrar um pouquinho para vocês dos nossos indicadores assistenciais e posicionar a nossa UTI frente aos hospitais privados nacionais. A gente, para isso, utiliza o sistema EpiMed Monitor, o relatório de indicadores da Anvisa. O sistema EpiMed ele tem essa capacidade de fazer essa comparação, não nominalmente, mas de forma de classes, né? A gente consegue saber como que a gente está frente a outros hospitais particulares, hospitais que são considerados top performer, hospitais públicos, a gente consegue fazer essa análise. E aí, para a gente falar um pouquinho do fluxo de pacientes, a gente teve nesse período 368 internações totais, sendo 360 novas e 360 saídas. Nos últimos anos, esse é um volume considerado bem alto, a gente tem aumentado também nossa taxa de ocupação, como vocês vão ver a seguir. Com relação ao nosso perfil demográfico, nossa população aqui de pacientes na UTI geralmente é uma população mais idosa, com média de 68,5 anos, né, e a idade mediana em torno de 72. Claro, interna pacientes mais jovens, mas é mais raro. Nosso perfil de paciente, o nosso avatar, né, como a gente costuma dizer aí, é esse tipo de paciente aqui. E nesse semestre a gente teve uma curiosidade, a gente está tendo mais pacientes masculinos que femininos. Claro que a diferença aqui é pouco, mas nos últimos anos era mais comum ter pacientes do sexo feminino. Quem que gera, né, as internações na UTI? A maior parte das vezes é o SPA, é o pronto-socorro nosso, né, o pronto-atendimento. 57% dos nossos pacientes vêm lá do pronto-atendimento e 31% vêm das cirurgias eletivas, né? Então o hospital opera bastante e muitos dos pós-operatórios requerem um cuidado de UTI. Cardíacas, né, cirurgias neurológicas, cirurgias abdominais maiores, né, com maior complexidade, geralmente vêm para a UTI. Também tem cirurgias de urgência aqui, esse azul mais claro, e o azul bem mais clarinho seria os outros que são transferências de outros hospitais, aqui é mais incomum. Com relação às medidas de suporte invasivo, a gente tem um uso de ventilação mecânica em torno de 16,94% dos pacientes, com uma duração média de 6,38 dias. Isso aqui é inferior à média da ANAP. A ANAP é a Associação Nacional de Hospitais Particulares, que tem uma média geralmente em torno de 21,57%. O que geralmente indica que a gente usa estratégias de desmames mais eficazes, né, em um manejo clínico que busca evitar a invasividade desnecessária. Suporte hemodinâmico nosso, 20% dos nossos pacientes chega a usar aminas, boa parte deles já nos primeiros dias. Isso aqui confirma a gravidade com que os nossos pacientes chegam na UTI. 2,5% necessitaram de terapia de substituição renal, ou seja, de hemodiálise, que a nossa UTI também é capaz de fornecer. Com relação à otimização de recursos e eficiência, nossa taxa de ocupação tem sido a mais alta dos últimos anos, em torno de 75%. Geralmente o que é considerado na faixa ideal, né, entre 75% e 85%. Menos que isso, você costuma gerar um certo grau de ociosidade, né, na equipe, e mais que isso, mais que 85%, costuma gerar muito estresse. A gente tem tido uns períodos aqui de ocupação maior, fica aquela questão de você sempre estar precisando de vaga para receber novos pacientes e acaba, né, gerando ali um atrito, mas a gente consegue lidar com isso aí também. No geral, a UTI está funcionando dentro da faixa ideal de ocupação. Nossa média de internação nesse semestre também foi bem baixa, em torno de 3,4 dias, que é inferior à média nacional, e a mediana em torno de 2 dias. Então, a média nacional dos hospitais de excelência é em torno de 4 dias, e sugere que a gente está muito bem aqui nesse quesito, geralmente tentando reduzir o tempo de internação desses pacientes. Inclusive, isso foi alvo de um projeto que a gente participou junto com a EpiMed, mais uma ONG chamada OneOne, que é uma ONG francesa, cuja meta foi justamente reduzir esse parâmetro dentro de um ano e deu certo, né? Estamos mostrando aqui que realmente funcionou.
E aí, talvez o dado mais importante é o desfecho dos pacientes. A gente tem uma taxa de mortalidade padronizada que é em torno de 0,56. Aqui eu vou perder um pouquinho de tempo ou ganhar um pouquinho de tempo para explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Eu tenho a taxa de mortalidade real, ou seja, eu sei quantos pacientes entraram na UTI, quantos saíram de alta e quantos morreram. Isso me dá a mortalidade geral. Mas eu tenho também um índice que é a taxa de mortalidade esperada de acordo com a gravidade. Todos os doentes que entram na UTI, eu preencho uma ficha lá no EpiMed que me diz a gravidade deles através de um score prognóstico, que no nosso caso aqui é o SAPS-3. E esse score é usado no Brasil inteiro com essa mesma finalidade. A gente calcula a taxa que era esperada para esse perfil de paciente e divide pela taxa de mortalidade geral. Se empatar, significa o quê? Que está morrendo a mesma quantidade de paciente que deveria morrer. Ou seja, a gente saiu ali no 0 a 0. Estamos salvando quem tem que salvar e quem tinha que morrer, morreu, porque a gravidade era esperado, né, para aqueles pacientes morrer. Quando a nossa mortalidade geral ela é maior que a mortalidade esperada, eu vou ter um valor acima de 1. E isso é muito ruim. Isso significa que eu estou deixando de salvar gente que eu deveria salvar. Então, uma taxa de mortalidade padronizada de 0,56 significa que eu reduzi a mortalidade esperada em até 44%. Ou seja, eu salvei 44% a mais de pacientes que não deveriam ser salvos de acordo com a gravidade esperada. Espero que vocês tenham entendido. Então, isso aqui é um índice que quanto mais perto de zero, melhor. Tá? E isso aqui deixa a gente muito bem posicionado frente às UTIs nacionais. Posso dizer para vocês que a nossa UTI, pelo menos nos últimos 6 meses, aliás, nos últimos anos, tem sido um pilar de excelência dentro do hospital, né? Tem uma qualidade clínica superior, uma taxa de mortalidade padronizada de 0,56. Essa taxa se mantém abaixo de 1 constantemente ao longo dos últimos 4 anos. Tem uma taxa de ocupação ideal, com uma média de internação baixa, né? Isso quando comparado aos benchmarks nacionais. E a gente também tem menor percentual de uso de ventilação mecânica quando comparado à média da ANAP, que significa que a gente também tem uma estratégia aí de tentar extubar os pacientes mais rapidamente ou evitar que esse doente vá para a ventilação. E quais são nossos compromissos para o futuro? Continuar investindo em educação continuada da equipe, fortalecer os protocolos de atendimento ao paciente idoso, né, que a gente sabe que é o nosso cliente mais comum aqui na UTI, otimizar ainda mais os processos de gestão de leitos e manter a excelência nos indicadores de qualidade assistencial. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que a gente pode voltar aqui para responder. Espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!